Olá, bom dia. Hoje é dia 5 de julho e a nossa meditação hoje é baseada no versículo 29 do capítulo 8 da carta de Paulo à igreja de Roma. Vamos ler juntos, então. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Esse texto é considerado como um texto difícil, por causa de uma certa ideia que a gente tem da palavra predestinação aqui, que na verdade não aparece no texto. Aparece então o verbo predestinou. Mas não é sobre o verbo predestinar que a gente vai falar, é sobre o primeiro verbo, conhecer. Conhecer antes. Né? Seria essa a tradução. O verbo aqui em grego é prognosko, onde tem o verbo conhecer em grego, aqui no meio do verbo prognosko. Por que as pessoas, por que esse texto parece ser difícil? Porque a gente talvez se concentrou muito sobre a palavra predestinação, que inclusive não aparece aqui, e esqueceu de uma coisa muito interessante aqui, é que todos os verbos aqui, nesse texto, no versículo 29 e também no versículo 30, os verbos principais estão no passado. Então ele está falando do passado. Ele está falando de pessoas que viveram no passado. O que eu gostaria de concentrar essa meditação nessa primeira parte do verso 29, porque os que dantes conheceu. Porque aqueles que Deus conheceu antes. E depois ele fala, ele também os predestinou. Ele vai então falar de 5. Tem 5 verbos aqui importantes. O primeiro, então, seria, na verdade, o primeiro, possivelmente, está no verso 28. O que antes conheceu. O verbo conhecer aqui, em grego, tem o mesmo significado que o verbo conhecer no Antigo Testamento. Por exemplo, há um texto no Antigo Testamento, então, na língua hebraica, o verbo na língua hebraica no Antigo Testamento, que aparece quando o texto diz que Adão conheceu a Eva e a Eva ficou grávida. Não quer dizer que eles estavam numa festa, né, tomando um drinkzinho à base de suco de maçã e tomando aquele drinkzinho. Então alguém disse, Senhor Adão, aqui está Eva. E o Adão falou, olá, boa noite, eu me chamo Adão. E a Eva falou, eu me chamo Eva, muito prazer. Então o Adão ficou conhecendo a Eva naquele dia e quando ele falou muito prazer, a Eva ficou grávida. Será que é isso que significa o verbo conhecer? Não. Ali está querendo dizer que o Adão teve uma relação sexual, íntima e sexual com aquela mulher e ela então ficou grávida, porque a única pessoa que ficou grávida sem relação sexual na Bíblia foi a Maria, quando ela ficou grávida de Jesus, porque foi pelo Espírito Santo. Mas os outros foram todos através de uma relação sexual, não é mesmo? Como você também, inclusive. Através de uma relação, né? Tem uma outra forma também, mas não vamos falar. Então o que acontece? Adão conheceu Eva, ou seja, teve uma relação íntima com aquela mulher e ela ficou grávida. Está escrito também que Deus conhecia Abraão. Não quer dizer que Deus sabia como ele se chamava, como se chamavam os pais deles, de onde que ele vinha, em que cidade que ele morou, que ele nasceu. Não. Deus tinha uma relação de amizade com aquele homem chamado Abraão. Olha que interessante. A gente vai encontrar esse verbo conhecer no Antigo Testamento muito no livro do profeta Oséias. E um deles é no capítulo 13, verso 5, que está escrito: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Não quer dizer também que Deus estava atravessando o deserto, né, lá no Egito, entre o Egito e a Palestina. Deus estava atravessando e o povo de Israel passou também. Deus falou: olá, eu me chamo Deus. E o povo disse: nós somos o povo de Israel. Muito prazer, Deus. E Deus conheceu o povo. Não. No deserto, naquele deserto árido, Deus teve um encontro com aquele povo, Deus amou aquele povo. Porque a ideia aqui é de conhecer no sentido íntimo, né? Ter um relacionamento. Deus conheceu, ou seja, Deus amou aquele povo no deserto. Um outro texto também, existem muitos textos, mas a gente não tem tempo, porque a nossa meditação nunca chega a 10 minutos, né? No máximo 7, mas vamos ver. O Salmo 144, verso 3 diz o seguinte: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Aí você percebe que aqui o verbo conhecer quer dizer se interessar, ter um relacionamento, amar.
Quando a gente entendeu isso e a gente descobre que também o verbo conhecer no Novo Testamento tem esse mesmo significado, inclusive João 17,3 está dizendo: a vida eterna consiste a te conhecer, Pai, e ao Filho a quem o Senhor enviou. Ou seja, ter um relacionamento com Deus. Então, quando a gente volta para Romanos, capítulo 8, esse texto considerado como um texto difícil, e a gente lê o verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Porquanto o que dantes conheceu, prognosticou, aquele que você conheceu antes, aquele que Deus amou antes, aquele com quem Deus teve um relacionamento. Aquele que Deus amou, ou seja, que respondeu pela fé, porque a gente sabe que a salvação é adquirida pela fé, uma obra da graça de Deus é adquirida pela fé. Nós somos justificados pela fé, Romanos 5:1, então a gente tem paz com Deus. Então, quando você abre a porta da sua vida para a graça de Deus, Deus vai fazer a obra dele na sua vida. Então, aquele que Deus, com quem Deus tem um relacionamento, aquele que Deus ama, é aquele que vai ser justificado. Eu creio que é isso que esse texto está querendo dizer, porque o verbo prognosticou quer dizer conhecer antes. Aquele que Deus conheceu antes. Que Deus possa te abençoar. E que nenhum texto da Bíblia seja assim difícil para você. Porque o Espírito Santo também está aí para nos ajudar. Mas às vezes, minha gente, é simplesmente utilizar a inteligência que Deus nos deu e entender o que a palavra está querendo dizer. Aquele que Deus conheceu antes. E a gente sabe que conhecer é ter um relacionamento com Deus. Então, aquele com quem Deus tem um relacionamento, Deus vai continuar fazendo a obra dele, que vai chegar até na glorificação. Que Deus te abençoe.